Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado na verdade! E estamos aqui de volta com mais um podcast Ligado na Verdade. É uma alegria estar com você, com sua família. Que beleza, obrigado você que está com a gente pela internet ou através do seu rádio, sintonizado na FM 102,7. Eu sou o João Lucas Barroso e vamos aprender mais com a palavra de Deus. Vamos ficar juntos, ligados na verdade. Beleza, hoje eu tô com meu amigo Lucas Araújo, de Contendas. Que lugar é esse, Lucas? Contendas, que está conosco pela primeira vez, talvez nunca ouviu falar dessa localidade, Contendas. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. É um nome meio estranho, né? Mas o Senhor tem dado paz, graças a Deus. Interessante que assim, a gente vai vendo, pelo menos aqui no Ceará, na nossa região, tem cada localidade com nomes estranhos, né? Acho que eu nem sei como elas vão adquirindo isso, né? Mas sempre tem uma história por trás, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, e é uma alegria estarmos juntos em mais um momento onde vamos estudar a palavra de Deus. Em 15 segundos, meu amigo Lucas, se apresente aí. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou gravando aqui de tarde, né? Então eu falei boa tarde, mas a todos os que estão assistindo em todos os momentos do dia, que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu nome é Lucas Araújo, eu tenho 23 anos, né? Já participei algumas vezes aqui do podcast Ligado na Verdade. Sou da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russa e estou aqui para falar da palavra do Senhor, né? No mínimo que eu sei, no pouco que eu sei, expressar a graça de Deus. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Muito bom, Lucas. Prazer receber aqui novamente no podcast. Vamos falar sobre conselho, ou mais especificamente, aconselhamento. A pergunta é: a quem eu devo pedir conselhos, Lucas? A gente sabe que passamos por diversas situações da vida, momentos onde temos que tomar decisões e precisamos muitas vezes, ou todas as vezes, de conselhos. Então, Lucas, a quem eu devo pedir conselhos na minha vida? Bom, como o irmão disse, cada um de nós tem a necessidade de receber conselhos, né? Nós somos seres que precisam uns dos outros, né? Para aprender, para crescer. E há uma certa dificuldade, muitas vezes, da gente decidir a quem vai pedir conselhos, em quem vai acreditar, qual caminho deve seguir, porque muitas vezes nossa mentalidade diz uma coisa, nosso coração diz outra, e isso vai nos deixando confusos, né? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos aconselha, nos fala como e para quem nós devemos pedir conselho, né? Exatamente. Eu cito aqui o texto de Roboão, né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 10, onde Roboão teve dois conselhos, pediu 2 conselhos, um aos anciãos que estiveram junto do rei Salomão, né, seu pai, e outra os conselhos dados pelos jovens que cresceram com ele e que estavam servindo perante ele, né? Isso, no caso, era no contexto de que o povo de Israel queria um alívio, né, das políticas, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, né, políticas trabalhistas, né, daquela época, que estavam muito severas. E Roboão preferiu aceitar o conselho dos jovens e descartar o conselho dos anciãos, dos mais experientes, daqueles que estiveram guiando Salomão, que era um rei sábio, né? Foi o rei mais sábio que existiu. Então, se o rei mais sábio que existiu pediu conselhos a alguém, Roboão, ao descartar esses anciãos, ele estava dizendo que rejeitava também um pouco da sabedoria que o próprio Salomão demonstrou, né? O Roboão, ele deu ouvidos ao conselho que agradou o coração dele, né? Porque o conselho que os jovens deram foi um conselho de orgulho, um conselho que fazia com que expressava o domínio dele, o domínio do rei, né?
enquanto os anciãos deram um conselho de que ele se tornasse mais amigo do povo. Então, nós da mesma forma, muitas vezes nós expressamos, como eu posso dizer, aceitamos conselhos justamente por causa do nosso orgulho. É interessante observar isso, né? Porque a gente vê, né, que Roboão estava diante de pessoas sábias que tinham experiência no aconselhamento. Também tinha ali diante dele os jovens, né, que não tinham tanta experiência de vida e talvez Sim. até mesmo de aconselhamento como os anciãos. E ele foi de acordo com o conselho dos mais jovens e, como você falou, conselhos que agradaram Sim. aos seus ouvidos. Foram conselhos segundo o seu coração, baseado no orgulho, baseados na tirania. Então, daí você já observa que Roboão não estava preocupado em servir a Deus, dando o seu melhor para o povo, né? Ou seja, sendo um bom rei. Ele queria simplesmente satisfazer o seu orgulho, o seu coração mau. Daí a gente já pode observar que há um grande perigo, né, em ouvirmos conselhos segundo o nosso próprio coração corrupto, quando devemos ouvir conselhos segundo a vontade de Deus, segundo as Escrituras, né? Acertei? Sim. Por aí? Com certeza, irmão. Acertou em cheio. Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Né? Então o nosso coração, quando a gente segue o nosso próprio coração, a gente está seguindo aquilo que é mal, a gente está seguindo aquilo que é errado, né? Eu vi até umas frasezinhas assim de internet, né, que o pessoal posta em Facebook e tudo mais, dizendo, faça aquilo que lhe faz feliz, né? Faça o que o seu coração diz. Aí embaixo, assinado Satanás, né? Porque é praticamente isso. Imagina, é a verdade, né? Imagina só, contextualizando, imagina só, na escola alguém faz bullying com um determinado cristão. E aquele cristão, ele tá ali, obviamente, em uma situação de pressão, de sofrimento, podemos dizer assim. E ele tem dois conselhos, né? Tem alguém que é cristão também, aconselha ele a orar, a entregar nas mãos de Deus. E outro vai aconselhar para esse cristão que ele deve se vingar, armar alguma situação para causar um mal para aquele que fez bullying com ele. Imagina só essa situação. Aí ele vai estar diante de uma decisão, onde ele vai seguir ou não, ele vai ter que escolher entre seguir o seu coração. Por quê? Porque geralmente o coração humano é a tendência da vingança, né? Talvez no coração dele vai ter essa tentação de se vingar. Mas ele está também diante de um conselho onde alguém o aconselha a fazer a vontade de Cristo, né? A vontade de Deus. Então ele vai ter que escolher a quem ele vai dar ouvidos, né? A alguém firmado na palavra ou alguém segundo o coração dele, né? Segundo o mundo, né? Em uma situação assim nos dias de hoje, seria basicamente isso. Ou então, imagina só, um casal onde um dos dois não está cumprindo o seu papel no lar. Aí vem os ímpios, né, com seus maus conselhos, e eles dão uma sugestão para aquela pessoa que está sendo de alguma forma, né, prejudicada no casamento, a cometer um adultério. Vai lá, trai ele não tá nem aí pra tu mesmo, vai, trai, olha ali o fulano ali a fim de tu. Enfim, aí começa, né, esse bombardeio de conselhos. Cabe ao cristão discernir quais conselhos estão de acordo com a Bíblia. Com certeza. E a palavra de Deus, ela instrui a gente a julgar, né, a discernir, saber discernir quais são os bons conselhos e quais são os maus, né? Lá em João 7:24, o Senhor Jesus diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça, né? Muitas vezes nós julgamos pela aparência do conselho, né? O conselho aqui parece ser um conselho agradável, né, pro meu coração, pra minha vida, mas até mesmo a aparência do amigo que nós temos, né? Porque às vezes a gente pode confiar em alguém, né, no conselho de alguém, porque ela já foi muito nossa amiga,
essa pessoa foi muito nossa amiga em momentos difíceis, e aí a gente pode confiar a gente tá predisposto a confiar em todo o conselho que ela nos dá. Mas às vezes nem todo conselho pode ser exatamente bom, se não for de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, o que é infalível são as escrituras, né? Daí a importância de nós termos contato com as escrituras e sabermos discernir o que são bons conselhos e o que não são, sempre usando a peneira das escrituras. Sim. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 5 que nós devemos examinar tudo, né? Examinar tudo e reter apenas o que é bom. E de onde vem tudo o que é bom? É do próprio Senhor, né? Como Tiago disse, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda coisa boa vem dele. E, sendo assim, toda coisa boa, todo conselho que for bom, ele vai estar de acordo com as escrituras, né? Com a palavra que o Senhor nos deu. Então, essa peneira, Lucas, temos que usar até mesmo assim dentro da igreja, né? Porque nem todos que estão ali estão firmados na palavra e, portanto, podem dar conselhos ruins, né? Não é verdade? É verdade. Em todo grupo que a gente tiver, né? Principalmente se tiver amigos que ainda não pertencem a Cristo, né? Mas também dentro da própria igreja a gente tem que usar esse método, porque hoje em dia, principalmente, tem se levantado muitos falsos profetas, né? E pessoas que querem desvirtuar o evangelho, querem desvirtuar, desviar a nossa vida do caminho central, do foco central que é Jesus Cristo, né? Então nós temos que utilizar dessa máxima, né, de examinar tudo e reter o que é bom em todos os cantos, e principalmente na igreja, né, dentro da própria igreja também. E mais, Lucas, que sejamos bons conselheiros, né, porque temos esse dever de ajudar uns aos outros, né, e sempre alguém vai pedir a nossa ajuda, o nosso conselho, nossa opinião sobre um certo momento em que a pessoa está passando, e sempre temos que apontar Cristo para aquela pessoa, seja ela crente ou descrente, né? Temos que apontar Jesus Cristo, né? Porque o cristão, ele tem que o quê? Ele tem que anunciar o evangelho, tem que anunciar a palavra, inclusive em momentos de aconselhamento, com certeza. É verdade. Os conselhos são úteis e como eu posso dizer, são necessários para as nossas vidas, né? Isso é verdade. São necessários para as nossas vidas. Então nós temos que tanto discernir quais os conselhos que nós recebemos, como também discernir quais conselhos nós podemos dar às outras pessoas, né? De acordo com a palavra do Senhor. Porque quando você não dá ouvidos a bons conselhos, né, sempre há consequências, né? Além de você pecar contra Deus, que é o mais importante, né, deve ser a nossa maior preocupação, tem as consequências, né? A gente vê que Roboão se deu mal, né? O reino foi dividido, né? Então o negócio não foi bom para ele. Foi não. Perdeu mais da metade do reino, né? Uns 90% do reino foi embora junto com essa rebelião, né? Então, com essa rebelião dele. Então, todo conselho que a gente recebe e que a gente coloca em prática, se for mal, as consequências elas podem vir não só para a nossa vida, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Não é só a gente que sofre, mas as pessoas também ao nosso redor. Sim. E que Deus tenha misericórdia, né, compaixão de cada um de nós para que possamos ouvir bons conselhos, que são conselhos baseados na palavra de Deus. E Lucas, quero trazer aqui alguns versículos da palavra de Deus. Olha só, Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 11, 14. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 19, versos 20 a 21. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Meu amigo Lucas, amém. Obrigado, que tempo maravilhoso, que Deus possa lhe abençoar e que tenhamos certamente outras oportunidades. Amém, irmão. Muito obrigado, viu, pelo convite, e é sempre um prazer falar da palavra de Deus, debater e discutir aqui com o irmão. Um abraço, Lucas, muito obrigado, Deus abençoe, tamo juntos. E este foi mais um Ligado na Verdade. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.